Nós vimos um pouquinho da nossa breve tempo aqui juntos. Nós temos procurado enfatizar que, ainda que a comunidade seja uma denominação, a comunidade cristã de Londrina, ela é uma denominação, muito mais por uma questão legal, perante a lei, mas sabemos que isso não tem importância, mas como nós temos uma organização, há essa necessidade diante da lei ou das leis do nosso país. Que nós nos identifiquemos com a teologia reformada. A comunidade cristã, ela tem como base a compreensão ou a interpretação reformada das Escrituras. Que seja importante a organização, nós vamos ver que é importante à luz da palavra. Nós somos apenas mais um grupo de irmãos da Igreja de Cristo, que é, graças a Ele mesmo, abrange o mundo todo. Quando nós começamos com 4 casais, o Senhor foi pela graça de Deus, pela graça dele, trazendo alguns irmãos e irmãs, e nós, se dissermos que não esperávamos, isso nós estaríamos mentindo. É claro que nós esperávamos e esperamos que Ele traga mais pessoas e que nós possamos andar juntos na caminhada com Cristo. O nosso objetivo era e é pregar a palavra, e como eu orei no início, sem negociá-la, em obediência ao Senhor. O Senhor Jesus mandou que nós fôssemos por todos os lugares, pregando o Evangelho. Esse é o primeiro texto, Marcos capítulo 16, versículos 15 a 16. Marcos 16, 15 e 16 diz assim: E disse-lhes Jesus, dizendo: Vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a todas as pessoas ou a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O objetivo nosso é pregar o Evangelho. Essa é a razão da igreja existir. E o que é o Evangelho? O Evangelho, a palavra Evangelho significa boa nova. Mas antes de nós ouvirmos a boa nova, nós precisamos ouvir de uma notícia ruim a nosso respeito, de que nós somos pecadores. E que nós não podemos mudar isso, religião não muda, participar da comunidade cristã de Londrina não muda ninguém, obedecer mandamentos não muda, tentar obedecer mandamentos não muda, ler a Bíblia, fazer jejum, dar dízimo, dar ofertas, nada disso muda quem quer que seja. Nosso estado de pecado não pode ser remediado, ele precisa ser erradicado. E foi isso que Deus fez em Cristo. O Evangelho é a boa nova, que Deus mandou o seu Filho, Jesus, diferentemente de nós, sem pecado, porque Ele é Deus, para lá naquela cruz, cumprir toda a lei de Deus em sua vida e na cruz, cumprir tudo que era necessário, e naquela cruz, crucificar o nosso velho homem, no sangue que Ele derramou, purificar os nossos pecados, e na sua ressurreição dar uma nova vida. Esse é o Evangelho. E todos aqueles que creem nesta verdade, creram no Evangelho. Tem agora Cristo como Salvador e Senhor. Você crê nisso? Amém? Tem certeza disso absoluta? Se morrer hoje, tem certeza que estará na presença dEle pelos méritos dEle mesmo? Esse é o Evangelho que deve ser pregado. Por isso a gente enfatiza e procura lembrá-lo, mesmo com outro tema que nós vamos tratar agora, mas é lembrar sempre, proclamar sempre o Evangelho. Jesus mandou pregar, mas não podemos fazer os que ouvem
crer. Eu devo pregar, mas eu não tenho poder nenhum de fazer quem quer que seja crer. Mas como nós sabemos que Deus age mediante a pregação, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação de Cristo, nós cremos na ação soberana de Deus que salva, como nós lemos lá em Atos, no capítulo 2, versículo 47, e ali é maravilhoso, a igreja estava começando, 120, 3.000, depois 5.000, pessoas crendo em Cristo, sendo convertidas. E será que era pelo poder dos apóstolos? Será que era pelo poder e persuasão dos apóstolos que levou aqueles homens e mulheres a crer? Não, o texto diz: e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Nós pregamos, mas quem salva é o Senhor. Ninguém pode salvar ninguém a não ser o Senhor. Por isso nós lançamos a palavra na esperança de que o Espírito Santo vivifique essa palavra no coração de mortos espiritualmente. Semana passada eu conversava com um irmão em Cristo e que ele entende que a resposta final é do homem. E para ele diz que Jesus vem, morre, realiza uma obra de graça, ele reconhece que nós somos pecadores, que nós não buscamos a Deus, ele reconhece que se nós cremos, ele vai nos capacitar até o fim. Mas então, como é que você veio a crer? Como é que as pessoas creem? O Espírito Santo vai e ilumina o entendimento das pessoas e aí ele deixa para que elas decidam. Não, é ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem efetua o querer e o realizar. É Ele quem faz absolutamente tudo. Nós não participamos em nada. Mas falando do crescimento, é preciso fazer, como Paulo diz, tudo com ordem e com decência. Junto disso, com temor e com cuidado. Para que a organização, ela é importante, mas que ela jamais atrapalhe a igreja. E, infelizmente, é comum isso acontecer. E por isso, então, aqueles que criticam qualquer forma de organização, porque muitas vezes a organização tomou o lugar da liberdade do espírito da reunião da igreja. E pela graça de Deus, isso não é o que nós queremos. Mas é importante essa ordem, nós vamos ver na palavra. Sempre há os contrários, e há hoje os chamados desigrejados. Eles não querem participar da igreja, eles não querem estar com a igreja. Igreja são outros irmãos, eles não querem se reunir. Mas não é possível isso, porque se nós cremos, nós fazemos parte da igreja e precisamos estar com outros irmãos em Cristo. Nós vamos ver 2 pontos importantes. Hoje nós vamos ver sobre a importância dos presbíteros e dos diáconos, que a palavra diz, e nas semanas que vêm, se o Senhor permitir, é importante nós estarmos envolvidos e participando da igreja, ativamente da igreja de Cristo. E eu gostaria de ver com vocês 8 pontos. Primeiro, o que é ou quem é o diácono? Depois nós vamos ver o ofício do diácono, depois o caráter do diácono, as funções práticas da diaconia, do diácono, quem é o presbítero, o ofício do presbítero, o caráter do presbítero e as funções práticas. Quando uma igreja era plantada pelos apóstolos, e Paulo, o Flávio está estudando aqui as viagens de Paulo, ele foi o maior plantador. Plantador inicia. Ele chegava num lugar onde não havia cristãos, pregava o evangelho, pessoas eram convertidas a Cristo, e então ele ia para outros lugares. E ali eram estabelecidos 2 ofícios, 2 funções para aquela igreja: presbíteros e diáconos. E nós vamos examinar a palavra começando pelos diáconos, em 1 Timóteo, no capítulo 3, os versículos de 8 a 13, que é um texto principal que descreve quem são
os diáconos. 1 Timóteo 3, 8 a 13, diz assim: os diáconos igualmente devem ser dignos homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados. Depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. Eu estou lendo na nova versão internacional. Tá? Se você tem outras, às vezes algumas palavras são um pouco diferentes. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. E aqui a gente já vê o primeiro ponto importante. Nós nunca vamos ver, isso se aplica aos presbíteros também, presbítero ou diácono, mas sempre diáconos e presbíteros. Sempre que a igreja tinha o início, ela precisava começar com alguns irmãos, para que não ficasse centrado em um só. Nós temos uma pessoa como centro da igreja, e essa pessoa é o Senhor Jesus. E por isso então nós não podemos incorrer no risco que acontece infelizmente muito, quando uma igreja local está centrada em uma pessoa só. É um risco e é um erro à luz da Escritura. Por isso que havia então diáconos. E o que é a palavra diácono? O que ela significa? Ela vem do grego e significa, literalmente, diácono significa aquele que serve. A palavra diácono, então, significa aquele que presta um serviço, sem especificar qual é este serviço. E a primeira vez que esta palavra surge, e é maravilhoso, eu estava procurando, porque às vezes ela não aparece como diácono, ela vai aparecer como servo, e a primeira vez que ela aparece é maravilhoso ver como o Senhor trata então com os seus discípulos, que já estavam o quê? Querendo posição. Os discípulos já estavam querendo sentar uma direita ou uma esquerda de Jesus no reino. Eles já querem, eu quero um lugar lá em cima, eu não quero servo, não, eu quero algo top. Nós, aliás, o Senhor nos escolheu, a gente tem que... Aí ele vai esclarecer como é no reino dele. E Jesus diz isso em Mateus, no capítulo 20, os versículos 25 a 26. E aí nós vamos ver a palavra diácono aparecer. Diz assim o texto: Jesus os chamou e disse, porque eles estavam falando querendo posição, né? Vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. É assim todo o sistema de governo, é ou não é? Seja monarquia, seja parlamentarismo, seja presidencialismo, algumas pessoas que estão em altas posições é que dominam e exercem governo. E Jesus falando, no mundo é assim. Aí talvez os discípulos estivessem contentes com essa. Mas ele já diz, não será entre vocês, não vai ser assim não. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E essa palavra servo, no original, no grego, por isso que a gente às vezes faz menção do grego, o Novo Testamento foi escrito em grego, às vezes é importante a gente trazer essa palavra. Então, servo aqui é diácono. Entre vocês será diácono. Essa é a função que todo cristão deve exercer. Da perspectiva humana, é um trabalho de segunda classe, mas não para Deus, não para Jesus. Todo cristão é chamado à diaconia, ao serviço, a servirmos. Nós cantamos, Jesus veio para o quê? Servir. Ele, sendo Deus, tomou a forma de homem e veio ser servo. Vocês querem uma alta posição? Devem servir.
Alguns do que Jesus chama de apóstolos, chamou para ser apóstolos, eram servos, eram chamados de servos. E assim então, todos os cristãos, homens e mulheres, são, em certo sentido, diáconos, porque todos nós devemos servir. Mas há uma outra questão, e é o que nós queremos tratar, há o ofício do diácono. O que é um ofício? É uma tarefa com que alguém se compromete, uma função, incumbência, missão ou um cargo. É algo estabelecido. E é isso que Paulo vai dizer lá em Timóteo, os diáconos. Só o fato dele ter dito os diáconos, ele está fazendo uma distinção entre um grupo de pessoas e os demais irmãos da igreja. Todos são chamados para servir, mas há um ofício na igreja que é estabelecido e que se chama diaconia e que ele chama então de diáconos. Nós vimos que todos os cristãos devem servir, mas alguns são escolhidos e separados especificamente na igreja local. Quando a gente fala de igreja local, é onde aqueles irmãos se reúnem, seja nesse lugar, ou seja numa casa. São separados. Foi isso que Paulo disse a Timóteo, os diáconos. E ele então faz uma distinção clara de função aqui. A diaconia foi o primeiro ministério de organização da igreja. Nós vemos isso em Atos, no capítulo 6, versículos de 1 a 4. E aqui, ainda que o nome diácono não fosse instituído, nós vamos ver que o verbo servir está ali definido. Atos capítulo 6, versículos de 1 a 4, diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Que dias ele está dizendo? No início da igreja. A igreja começou com 120, a pregação foi feita, 3.000 pessoas creram, depois vieram mais 5.000 pessoas, a igreja começou a crescer, pela ação do Espírito. O Senhor foi acrescentando. E aí, como aqueles irmãos andavam juntos, alguns tinham necessidades, o que aconteceu ali? Uma desordem. Alguns estavam privilegiando outros. E aí, para a gente entender, às vezes a gente romantiza a igreja primitiva. A igreja primitiva era tudo perfeito. É só a gente olhar as cartas. É só a gente olhar as cartas que vai ver que ali tinha problema, tanto quanto hoje. Por quê? Porque eram cristãos pecadores, salvos pela graça, mas ainda tinha problemas para serem tratados. E então ali os apóstolos, os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Eu gosto muito dessa versão. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. O que estava acontecendo? Uma desordem. Os apóstolos estavam tendo que fazer muitas coisas, estavam perdendo o principal que eles haviam sido chamados, que é a pregação da palavra e oração. Então eles chamam homens, a gente está enfatizando que são homens, para servirem. Aqueles foram os primeiros diáconos, são chamados então 7 homens cheios do Espírito, para então poder fazer aquele serviço. Há vários fundamentos aqui para a igreja. Atos não é, o que acontece em Atos não necessariamente é dogmático para a igreja. Porque nós vamos ver o que é claro para a igreja, ensino são as cartas escritas para as igrejas. Atos é uma descrição de como a igreja começou. Mas há princípios claros aqui que nós podemos ver. Primeiro, há necessidades específicas. A igreja tem, irmãos e irmãs têm necessidades específicas. E a igreja tem esse papel de poder ajudar. Há dons específicos. Nós vemos
3 relações claras de dons dadas a homens e mulheres de Deus que possam exercer esses dons na igreja. Há ministérios, a palavra ministério é serviço também, diferentes. E aqui nós temos claramente os apóstolos dizendo nossa responsabilidade é pregação da palavra e oração, e esses irmãos vão cuidar de servir. E ele não está menosprezando, ele está falando, este é um importante trabalho, é um ministério muito importante. Havia mulheres cristãs aqui. Por que que Paulo, ou melhor, Pedro, não diz escolham homens e mulheres? Escolham mulheres. Porque feriria um princípio claro em toda a Escritura, que é da autoridade do homem sobre a mulher. Então, eram escolhidos, ou foram escolhidos homens para o ministério diaconal, assim como o ministério dos apóstolos e assim como o ministério de presbíteros. O ofício do diácono, então, de acordo com a Escritura, que é o que nós cremos, é somente para homens. Há igrejas, há irmãos que entendem que há diaconisas. Nós cremos que essa é uma interpretação errada da palavra de Deus. É somente para homens, por quê? Porque mulheres em nenhum momento devem exercer autoridade sobre o homem. Isso é um princípio no casamento, é um princípio na igreja. Por quê? Porque Deus disse que seria assim. Agora, o homem é melhor que a mulher? Não. Homens e mulheres são iguais perante Deus. Gálatas diz que não há grego nem judeu, escravo nem livre, homem nem mulher. Em Cristo todos são um. Mas isso não significa que não haja funções diferentes. Não se trata do homem ser melhor. E aí hoje nós estamos vendo a força do movimento feminista arrebentando com todas as áreas da sociedade. Com família, com casamento, com a questão do sexo, da sexualidade, tudo isso tem por trás esse movimento. Fere o princípio claro da Escritura, por isso então nós cremos que foram escolhidos diáconos, esses diáconos deveriam ser e devem ser homens. Ele então vai dizer, Pedro diz, do caráter do diácono. Eles devem ser homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Pedro diz isso em Atos e Paulo vai especificar o que significa essa boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria na carta a Timóteo que nós lemos. E aqui nós vamos ver cada um dos pontos que Paulo diz. Em resumo, o diácono deve ter testemunho, deve ser um homem que tem o caráter de Cristo. Não perfeito, porque não há perfeitos. Há um único perfeito que é Cristo. Mas o diácono, ele deve ter testemunho diante da igreja e diante da sociedade. E Paulo vai dizer, então, que eles devem ser dignos, que eles devem ser homens de palavra, que não diz uma coisa, ele honra com aquilo. E se ele não puder, ele vai chegar, irmão, eu quero te pedir perdão, eu errei, eu assumi um compromisso com você, não pude fazer. Esses homens, eles não devem ser amigos de muito vinho. E é um debate, nós já falamos aqui, nós não cremos que a bebida alcoólica, beber, seja pecado, porque a Bíblia não diz, mas ela diz claramente que a embriaguez é pecado. Então, os diáconos não devem ser dados, isso é uma característica para presbíteros, na realidade, isso é uma característica para qualquer cristão. Nem de lucros desonestos, por quê? Porque lida com dinheiro, e nós tínhamos alguém que estava muito preocupado com o dinheiro e viu o fim que teve, que foi os Iscariotes, que cuidava da bolsa do dinheiro. Isso é importante para os diáconos ficarem atentos a isso. Nem de lucros desonestos, eles devem apegar-se ao mistério da fé. O que significa isso? Ter uma convicção do que é o Evangelho, crer no Evangelho e poder explanar o Evangelho de maneira clara.
Esses homens devem ser primeiramente experimentados. E como se experimenta? Andando junto. Leva tempo. Precisa ter relacionamento, precisa conhecer esses homens. E se não houver nada com eles, contra eles, que desabone, que ele é conhecido por ser um imoral, ou ele é conhecido por ser um corrupto, ou ele é conhecido por alguma prática de pecado, onde não há arrependimento. Se não houver nada, ele pode ser então escolhido. E deve ser marido de uma só mulher. Outro ponto que há muito debate na igreja, nós cremos que esse texto está literalmente dizendo que ele só pode ter sido casado uma única vez. Aí existem as propostas, não, porque naquela época havia a poligamia, então às vezes ele tinha que ser casado com vários, aí tinha que ser só uma mulher, ou ele tem que ser casado, então ele pode ter divorciado e estar casado com uma única mulher. Não, nós cremos que o ministério diaconal é para o marido de uma só mulher, e nós entendemos isso literalmente. Não quer dizer que pessoas que passaram por divórcio e um novo casamento e que tenha respaldo bíblico não sejam cristãos ou não possam exercer algum ministério na igreja, não possam pregar a palavra. Não, mas não é isso que nós estamos dizendo. Mas esse ministério especificamente, nós vamos dizer de presbítero, não é possível. E que deve governar bem os seus filhos e a própria casa. De maneira perfeita, repetindo, não. Porque se fosse para ser perfeito, ninguém, nem mesmo os apóstolos, seriam escolhidos apóstolos. Aí então a gente vê as funções. O que nós podemos trazer em termos práticos para nós, no nosso contexto? No caso do início da igreja, foi estabelecido que eles deveriam ajudar servindo as mesas. E ali ajudar aqueles irmãos que estavam passando por necessidade e também o servir à mesa, a ceia do Senhor. Mas o que nós podemos trazer para o nosso contexto, como nós, e aqui a comunidade especificamente, pode servir? E os irmãos que estão sendo escolhidos como diáconos, podem e devem servir. Isso aqui a gente já foi passado para esses irmãos. O que pode ser feito? O diácono ele pode acompanhar famílias da comunidade em necessidade e indicar ao presbitério. Porque a diaconia ela está debaixo da supervisão do presbitério, nós vamos ver. Mas às vezes, quando o grupo às vezes cresce pela graça de Deus, não é possível que os presbíteros conheçam todos os irmãos. Então os diáconos eles podem ficar sabendo, às vezes, irmão, tem aquele irmão que congrega com a gente, irmão membro daqui, a gente pode ajudá-lo nesse sentido. E aí e a igreja tem esse papel, ela deve exercer esse papel. Outro, cuidados operacionais, como por exemplo a reforma. Graças a Deus, a minha esposa falou assim, nunca mais você vai mexer com reforma. Os irmãos podem ajudar nessa questão. E em tantas outras, a manutenção do lugar que nós nos reunimos, há tantas questões que às vezes, para nós que participamos, que estamos aqui agora, às vezes não percebe, mas há muita coisa por trás para nós podermos estar aqui hoje. Fazem o trabalho de recepção para visitantes e pessoas que estão chegando para ouvir a palavra e que de repente queiram participar. Isso é importante, é um trabalho de servir que os irmãos podem desenvolver. Eventos da comunidade, alguns encontros que a gente tem procurado e quer fazer mais, se o Senhor permitir. Uma das propostas da nossa reforma aqui de ampliação é que a gente possa usar esse espaço aqui mais vezes para poder se reunir, ter momentos de comunhão e de confraternização. E também esses irmãos, eles vão estar dando suporte ao presbitério, em áreas como investimento, como governo. Às vezes alguns irmãos que você está numa casa e há um diácono que percebe aquele irmão que tem uma experiência com o Senhor, que tem andado com o Senhor, e fala, ele pode ajudar em algum ministério, um irmão que tem testemunho, um irmão, uma irmã que pode ajudar no ministério, por exemplo, infantil ou em outros ministérios. Esses irmãos, os diáconos, podem ajudar. Nós vimos sobre, então, os cuidados da ceia do Senhor. É claro que essas questões, então, agora virou uma empresa, uma organização, só os diáconos cuidam disso? É claro que não. Mas os irmãos, eles vão estar incumbidos para fazer isso. E onde eu e vocês podemos procurar aqueles irmãos para nos ajudar.
Mas todos nós podemos e devemos servir, como nós lemos no início. Vimos dos diáconos e os presbíteros. Há dois textos principais, 1 Timóteo, os versículos anteriores, eu fiz uma inversão aí, porque Paulo fala primeiro dos presbíteros e depois dos diáconos. E diz assim o texto, 1 Timóteo capítulo 3, os versículos de 1 a 7, falando agora, quem são os presbíteros? Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, não deve ser apegado ao vinho nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Olha como a questão do dinheiro está sempre importante para aqueles que exercem ofício na igreja. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido ou neófito, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Interessante essa percepção. A queda do diabo, enquanto a gente não tem a clareza na Escritura, uma das razões foi o orgulho dele. Também deve ter boa reputação perante os de fora, os que não são cristãos, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. E se a gente for ver, alguns destes textos, algumas dessas palavras, são características também para o ministério diaconal. Tito também, Paulo vai falar isso para Tito, no capítulo 1, os versículos 6 a 9. Lembrando que esses irmãos eram responsáveis, Timóteo e Tito eram responsáveis por acompanhar igrejas que haviam sido plantadas pelo apóstolo Paulo. Ele diz assim, é preciso que o presbítero, lembra que nós vimos a palavra bispo e agora a palavra presbítero, é preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. É preciso, porém, que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Muitas dessas características que nós vimos são atribuídas e necessárias para o diácono. Algumas aqui que são distinções, e a principal delas é essa ao final. Dele seja capaz de encorajar os outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Essa é a principal função do presbitério, cuidar do governo da igreja no que tange a palavra de Deus, a ministrar a palavra de Deus. Assim como então eram eleitos os diáconos no início da igreja, presbíteros também eram eleitos ou escolhidos. Sempre que uma igreja era iniciada ou plantada, ali ficavam estabelecidos diáconos e presbíteros para que eles pudessem governar e cuidar da igreja. Olha só o texto de Atos, capítulo 14, os versículos 20 a 23. Nós estamos pegando, olha só irmãos, nós estamos pegando as cartas que já são dirigidas para igrejas estabelecidas, estamos vendo em Atos o início das igrejas e como esses ofícios faziam parte da igreja e a necessidade. Atos capítulo 14, versículos 20 a 23. Nós vimos Atos 6, a instituição dos diáconos, e agora vamos ver em Atos 14, a instituição dos presbíteros. Diz assim, mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. Eu peguei um pouco mais o texto para a gente não perder o contexto. O ideal é que nós pudéssemos ler todo o texto, mas não temos tempo.
No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Nós vamos ver que Barnabé era companheiro de Paulo, visitava as cidades, pregava o evangelho, plantava a igreja e ia para outras cidades. É o que a gente está vendo aqui. Eles pregaram as boas novas naquela cidade, em Derbe, e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para outras cidades, Listra, Icônio e Antioquia. Quem está participando dos estudos, está vendo os estudos, já está familiarizado com esses nomes, o Flávio tem trazido. Fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. E aqui o ponto: Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, Listra, Derbe, Antioquia. Olha, aqui tem que ter presbíteros e diáconos. Em cada igreja deveria ter esta liderança. Eles agora deveriam governar a igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. Designaram. O que é designar? Ordenar, escolher, eleger. Irmãos, quais irmãos? Homens que tinham testemunho e que poderiam então ficar ali e governar a igreja. A palavra não fala como era esta eleição ou como era a escolha. Ela diz que há uma eleição, mas ela não diz como. Às vezes os apóstolos, às vezes os próprios irmãos da igreja escolhiam. Mas a forma como era feita essa escolha, a palavra de Deus não nos diz. Assim como os diáconos, os presbíteros deveriam ser mais do que um, como nós falamos, porque o governo na mão de uma pessoa é extremamente perigoso, e são muitos os casos que às vezes a igreja padece por causa disso, porque mais irmãos pensando, homens de Deus, vão ajudar, vão se exortar, vão se apoiar, vão exortar um ao outro, vão corrigir um ao outro. Então não pode estar em uma pessoa só. Deveriam ser homens também, como nós vimos. Biblicamente, portanto, não há pastoras, não há bispas e muito menos apóstolas. Não há biblicamente. Vocês com certeza já ouviram. Biblicamente, não há isso. Eles deveriam então governar a igreja local. Quem são então os presbíteros? A palavra presbítero, a palavra bispo ou ancião, elas são sinônimas, elas são intercambiáveis. Às vezes a palavra pastor aparece também como sendo um bispo, presbítero ou ancião. E aqui nós temos alguns textos, Atos, 1 Pedro, Tito, há vários outros textos que mostram isso. Qual era então o ofício do presbítero? Aqui os mesmos pontos que nós vimos para os diáconos eram estabelecidos para os presbíteros. A referência de somente homens aqui são outros textos. No primeiro lá nós vimos a referência para os diáconos. Qual que era então, deveria ser então, o caráter do presbítero? E em resumo, então, eles deveriam dar testemunho. E uma das palavras, eu vou passar por algumas que já nós vimos, já entendemos, que se aplicam aos diáconos, mas uma das palavras que é mal compreendida é irrepreensível. Irrepreensível não é impecável. Irrepreensível é aquele que não tem do que ser repreendido por uma prática em um determinado pecado, onde não há arrependimento, porque todos nós devemos nos exortar uns aos outros. Então, um presbítero não significa, quando ele é irrepreensível, que ele não tem pecado, mas que ele pode sim, inclusive, ser exortado por irmãos e irmãs da igreja. O fato é que o caráter dele, ele não é conhecido por uma determinada prática pecaminosa. Marido de uma só mulher, nós já vimos, ele deve ser sóbrio, que em realidade é a mesma coisa da dignidade, prudente, respeitável. Todas essas palavras são sinônimas ali do que nós já vimos. Hospitaleiro é uma característica daqueles que presbíteros, que devem receber bem. Outra coisa importante,
Às vezes, já aconteceu aqui, de pessoas que ligaram, nós estamos aí, gostaríamos de conhecer a comunidade, a gente tem aí para ir a um lugar para visitar, tem uma casa para ficar? Não, não tem. Como é que nós vamos colocar uma pessoa que nós nem sabemos quem é em uma casa? Agora sim, irmão, está indo um irmão aí fazer uma visita, eu conheço, então ele nós vamos receber. Se você está dizendo que conhece, então nós vamos receber como irmão. Porque, às vezes, há um conceito de hospitalidade distorcido. A hospitalidade se resume ou se destina àqueles irmãos. É claro que se houver uma pessoa que nós temos uma informação, nós podemos e devemos sim poder recebê-la e recebê-la bem, a hospitalidade. Apto para ensinar, esse é um dos principais pontos para o ministério de presbítero. Agora, não necessariamente no nosso contexto a pregação de púlpito, mas o trabalho em grupo nas casas, evangelismo, há tantas formas de ensino. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico, essa deve ser uma característica para todos os cristãos. Não apegado ao dinheiro, nós já vimos, deve governar bem a sua própria família. Olha como o papel do líder em casa, do homem que governa bem a sua casa é importante para a igreja. E daí então nós dizemos que um homem que ele não deve ser casado para liderar a igreja é um absurdo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ele deve governar bem a sua própria... Agora, o que é governar bem? É acertar sempre? Não. É, quando errar, pedir perdão para os meus filhos. Como aconteceu outro dia com a Mariana, minha filha, estava sentada, a gente já havia conversado que não é para sair. As crianças é interessante que assim, elas têm o desejo de tomar algo e ir no banheiro a hora que vai começar o culto. Antes estão correndo, brincando para lá e para cá, e aí, agora é a hora de fazer. A gente já conversou que não é para fazer. Mas naquela ocasião ela estava com dor de cabeça, e ela foi saindo e eu chamei a atenção dela aqui. Depois eu fui pedir perdão para ela. Um pai e uma mãe que governam bem, pedem perdão para os seus filhos. Não há perfeição, não existe perfeição. Nós podemos errar, não podemos, nós devemos, mas isso vai acontecer tristemente conosco. Então, governar bem a sua própria família tem essa implicação também. Não podem ser recém-convertidos para exercer o ministério de presbítero. Por quê? Porque é tentador. E mesmo para aqueles que já conhecem o Senhor há um pouco mais tempo, é muito perigoso o ministério de pastoral ou de presbítero. Deve ter boa reputação perante os de fora dos ímpios lá. Aquele lá é irmão eu conheço aquele irmão lá. Ele congrega lá, eu conheço aquele irmão. Vem ver aqui o que ele faz aqui fora. Lá, aqui é todo, por isso que a gente brinca, aqui é todo mundo igual. Ele deve ter um testemunho lá fora, de caráter, é o caráter que a gente está tratando. Não orgulhoso, consagrado, significa que ele deve buscar ao Senhor, nos meios da graça, deve estar buscando intimidade e conhecimento do Senhor, e que apegue-se firmemente à mensagem fiel e cuidado com a palavra. E aqui é o cerne da questão do ministério de presbíteros. Aqui nós vamos ver quais as funções, então, que nós, colocando essa questão do presbitério, o ofício do presbitério, o caráter do presbitério, como nós aplicamos na comunidade. Primeiro, é esse ponto. Toda a função de ensino, de pregação, de preparo para os grupos é governado e dirigido pelo ministério pastoral ou pelo presbitério. Nós temos os grupos nas casas, por exemplo, há irmãos que são diáconos que estão nas casas, há irmãos que não estão nem no ministério de presbítero, nem diaconia, mas que estão na casa, eles estão levando a palavra. Nós acordamos aqui que todos nós vamos estar trabalhando sempre o mesmo conteúdo. Então nós acompanhamos. O que está acontecendo nas salas com as crianças? Nós temos um material que nós compramos por sabermos a fonte,
é algo que nós precisamos agora, com uma distinção, nós vamos poder acompanhar melhor esses materiais. Então, todo o cuidado de ensino, nós vamos ter uma reunião, por exemplo, próxima semana, com o Ministério Infantil, algumas organizações, algumas coisas que a gente precisa organizar, uma nova sala que nós vamos estar montando. Precisamos conversar com os irmãos e irmãs que estão no Ministério Infantil e poder dar direção, suporte para esses irmãos, fornecendo o material que precisa. Então, tudo isso entra o governo dos presbíteros também. Nós estamos definindo, já temos essa como base, uma confissão de fé, a confissão de fé da comunidade. Mas para que isso? Nós não temos a Bíblia? Tem, todo mundo tem a Bíblia. Espírita tem Bíblia, católico tem Bíblia, neopentecostal tem Bíblia. Mas como eles leem, cada um desses grupos leem a Bíblia, é diferente de como nós lemos. Como os interpretam, eu falei, por exemplo, como nós cremos que Deus salva um irmão. Nós não cremos que a resposta em última instância é do homem. É uma ação soberana de Deus. Então, para isso, nós precisamos de uma confissão de fé, para que aqueles irmãos que se congregam conosco entendam que nós cremos em cada um desses aspectos. Eu estou tratando hoje sobre presbíteros e diáconos. Nós não entendemos que há pastoras nem diaconisas. Nós não batizamos crianças. Nós cremos que quem crer e for batizado, então o batismo é uma expressão de fé, um bebê não tem essa condição. Tudo isso tem irmãos que pensam diferente. Como é que nós podemos organizar? Com uma confissão de fé. E ela já existe. A confissão de fé, se você quiser ler, Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689. Da igreja, no início da Reforma. Centrada na Escritura, e que nós cremos tem a melhor compreensão da Escritura. Por isso, quem define isso? Ministério de presbíteros. A escolha de irmãos e irmãs para ministérios. Eu estava conversando com um irmão recentemente, que está congregando conosco há pouco tempo, e ele disse que uma vez ele chegou numa igreja e pouco tempo depois, acho que foi um mês, já chamaram ele para o ministério. Mas aqui não vai acontecer isso. Por quê? Porque hoje eu já conheci pessoas que chegaram na semana que vem, semana seguinte, já estavam envolvidas em algum ministério da igreja. Isso é imprudência. Por quê? Porque a gente tem que andar junto, tem que conhecer as pessoas, tem que ver o caráter, tem que ver o que conhece, tem que ver o que crê. E então, para isso, quem pensa sobre isso? Nós, os presbíteros. Os irmãos que vão pensar, nós podemos errar? Sim, mas nós queremos errar com mais cautela. Então, isso é importante para o ministério do presbitério. Governo da igreja. Por exemplo, a reforma que nós estamos fazendo, nós precisamos gastar um valor. Pensamos juntos isso. Na questão financeira, onde nós vamos investir? Ministérios que nós vamos apoiar, irmãos que nós vamos ajudar. Tudo isso passa pelo governo da igreja. O ministério de presbitério. Questões de disciplina. Às vezes surgem situações na igreja e que precisa ser tratado individualmente com o irmão, Como é que nós vamos fazer? Nós vamos falar sobre isso daqui a um tempo. Como é que nós vamos tratar? Quem cuida disso? Ministério pastoral. E aconselhamento também para irmãos, irmãs, casais. Tudo isso é função do ministério do presbítero pastoral, que é cuidar da palavra de Deus. Eu queria então terminar aqui com o texto de 1 Pedro 5, de 1 a 4, que diz assim, Pedro está falando então aos presbíteros, diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar, apacentai o rebanho de Deus. Daí então, uma das palavras para o presbítero é pastor. Apacentai o rebanho, não de vocês, de Deus. Por isso que tem que ter muito cuidado. Por isso que não se negocia a palavra em hipótese alguma, porque o rebanho e a igreja é de Cristo. E que está entre vós, tendo cuidado dele, desse rebanho, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância. Olha como a questão do dinheiro. Não por causa de dinheiro, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho.
E quando aparecer o sumo pastor, que é Cristo, alcançareis a incorruptível coroa de glória. É muita responsabilidade. Mas para isso nós temos a graça e a misericórdia do Senhor. Qual a importância dos presbíteros e dos diáconos? Ambos têm função de cuidar da igreja de Cristo. E irmãos, e aí para os irmãos que estão no ministério, isso não é para ter medo, mas é para temor, para que nós nos coloquemos diante do Senhor. Qual é o papel dos demais irmãos? Nos ajudar nos ministérios, andar junto. Quem sabe o Senhor levanta irmãos para esses ministérios, em outros lugares, para estar conosco. Cada cristão tem uma função no corpo de Cristo. E principalmente no nosso contexto, no estudo que nós estamos trazendo, é para nos ajudar, nos exortar nos ministérios que nós propomos. Amém?